Então, boa tarde, mulheres bem-vindas. Mais um em Rama, encontro de Rama, nossa rede de apoio às mulheres agroflorestoras. Nossa rede que vem sendo tecida desde o encontro presencial na Selva e Paz, em 2019. E a gente já fez tanta coisa, tantas ações, fez tantas trocas que parece que já faz bem mais tempo, né, que estamos juntas. Porque mulherada, quando se junta, é assim, né? Muito intenso. Muitos projetos, muita força feminina. E, bom, esse encontro de hoje, antes de passar a palavra para as nossas convidadas maravilhosas, quero dizer para vocês que a gente tem o objetivo de abrir um assunto. Um assunto que, para a gente levantar uns questionamentos e se observar como que está a relação do nosso corpo com a nossa agrofloresta. Como que está essa integração, essa conexão da nossa saúde física e a nossa vitalidade, a nossa energia de se recarregar para o trabalho físico mesmo dentro da agrofloresta. Porque através da rama, das conexões entre as mulheres, das conversas entre amigas agroflorestoras, a gente percebeu que muitas mulheres têm sentido partes do corpo chamando um cuidado. E o que a gente faz normalmente é seguir trabalhando, com dor mesmo, meio quebrada, ou só para quando não consegue se mexer. E tem ainda a questão de a época, a fase de cada sítio está na sua fase da pegada mais forte de trabalho. E uma das perguntas que a gente levantou assim entre nós é: será que a gente cuida da gente com o mesmo amor que a gente está cuidando da terra e das plantas? Porque essa missão, Mãe Terra, regenerar a terra, regenerar as relações, e muito da força feminina dentro da agrofloresta, está muito ligada a ter energia física e a cuidar da longevidade, para viver muitos anos com qualidade. Então, é isso que a gente quer trazer, um convite para se observar como que está essa relação. E quero muito deixar registrado aqui um exemplo forte, assim, de muita luz, de energia vital para mim. Eu até mandei uma mensagem para ela avisando que eu ia falar aqui na abertura, que é a Paty Vaz, a Patrícia Vaz, e quem já teve a oportunidade de trabalhar com ela, fazer algum curso, passar uns dias perto dela, percebe que ela tem uma energia muito, é uma vitalidade mesmo. A mulher, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, é uma força vital, uma alegria, uma disposição. E ela tem muitas disciplinas, ela tem muitos cuidados, ela tem essa conexão de ter um corpo preparado e energizado para os trabalhos de agrofloresta. Então, ela é um exemplo muito lindo para mim. E agora, um aviso: a gente está gravando os encontros, então quem não quiser aparecer na gravação, sentir de fechar a câmera, pode ficar à vontade, mas a gente gosta muito de ver, de se olhar, de ver as carinhas. Mas é bem importante que essas gravações vão para a nossa biblioteca no YouTube da Rama Virtual. Então, entendemos que quem está aqui está disposto também a ser gravada, tudo certo, estamos protegidas. E a gente vai passar a palavra para as nossas duas convidadas, cada uma vai ter um tempo de fala e depois vocês podem dar os seus relatos, podem fazer perguntas, contar como que estão sentindo isso ou o que sentem desse assunto, de a gente trazer esse assunto, porque a nossa ideia é que tenha uma sequência e que a gente possa elaborar juntas ações e propostas depois, para que as mulheres possam, nós todas possamos juntas melhorar, cuidar da nossa vitalidade. Vou passar a palavra para a nossa primeira convidada, que eu vou ler a bio dela, porque ela faz muitas coisas. É a Sandra Culver. Ela é terapeuta corporal há 15 anos já. Trabalha como massoterapeuta clínica, é também instrutora de Yogon e de Liangun, e que é um método que ela mistura yoga com Liangun, lindo.
Ela se formou em massoterapia clínica, Thai Yoga Massagem, Yoga Integrativa pela Montanha Encantada e também coordena o programa Mahatma Meditação. E coordena também o Ateliê da Paz. A Sandra, ela já teve oportunidade, vem observando umas posturas nossas de manejo e também atendeu já uma turminha dando aula, uma turminha agroflorestal. Vou te passar a palavra, Sandra, depois eu apresento a Cacá. Tá com você. Boa tarde, mulheres. Que estranho te ouvir me chamar de Sandra. Por quê? Porque meu apelido é Dinha, todo mundo me chama de Dinha. Conheço a Nath há muitos anos. É estranho, eu achei a primeira vez que me chama de Sandra. Enfim, gratidão pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Então, junto a esse grupo de mulheres agroflorestoras, né, que vieram, que eu tive contato, e a gente estão comigo, algumas ainda fazendo aulas, né, através também do auxílio do manejo na terra, com a Nath, e em outros lugares que eu já estive. Entre conversas informais, a gente surgiu esse projeto Corpo e Floresta, né, onde a gente tem como objetivo a promoção da saúde, da vitalidade, nessa lida no campo, né, no trabalho no campo, no trabalho na agricultura, visando também trazer um conhecimento de autocuidado, né, trazer para as mulheres esse questionamento, como a Nath falou, né, será que eu estou cuidando de mim como eu cuido da terra, né, é necessário esse cuidado, esse autocuidado. Então, isso exige também um pouco a educação na área da saúde, né? A gente saber do que se trata o autocuidado, como que eu posso me cuidar, como que eu posso manter minha energia, minha vitalidade dentro do que eu desempenho como atividade, seja no campo, seja no escritório, enfim. É importante a gente saber como manter esse autocuidado, porque é importante para que a gente desempenhe nossa função, nosso papel, né, a serviço por muito mais tempo, né? E como na agricultura tem atividades muito variadas, né? Então, manter esse autocuidado, essa vitalidade é muito importante. Dentro de estudos de pesquisas que eu fiz na área do trabalho no manejo no campo, no contato que eu tive com as meninas que fazem aula comigo, nas vivências também que eu já tive dentro do trabalho no campo, as regiões mais afetadas que a gente consegue perceber, né, que mais relatadas são a região lombar, né, a parte de baixo das costas, pescoço e ombros. E são vários os fatores que influenciam nessas dores, desde do tempo de trabalho, né? Quanto tempo tu fica trabalhando diariamente, semanalmente, os equipamentos que são utilizados no trabalho, a questão do sexo, né? Mulher às vezes tem uma fragilidade um pouco maior, maior não, no caso o homem a gente sabe que tem uma estrutura física mais preparada, tem mais força, então nós mulheres podemos utilizar de outras formas, de outro tipo de manejo para suprir, né, essa questão física, muscular, estrutural, anatômica, né? A pausa também, durante o seu tempo de trabalho, se existe alguma pausa que são feitas, né? As pausas são muito importantes para o relaxamento da musculatura, durante um trabalho, um período intenso, né? De manejo. Mas até antes de continuar falando sobre isso, eu queria que a gente se questionasse um pouco, né? Sobre o que é a dor. O que é a dor para a gente, né? O que significa sentir dor? A dor nada mais é que uma tentativa do nosso sistema nervoso de regular e dar conta de estímulos que são excessivos, né? Ou extremamente estressantes para o nosso corpo. Seja trabalhar muito tempo na mesma posição, trabalhar muitas horas de serviço diariamente ou semanalmente. Isso são coisas que podem estressar a nossa estrutura física, né? Causando dor. A partir disso, né? A partir de a gente se questionar sobre o que é a dor, eu queria que a gente também refletisse
como a gente olha para a dor, né? A gente, a partir disso, olhar para a dor visando a saúde e não a doença, né? Tipo a bursite, tendinite que possa vir a ter pelos trabalhos, né? Por esforço repetitivo, por estar no manejo. É olhar para a saúde, para essa dor, pelo aspecto, pela percepção, assim, pelo aspecto da saúde, do bem-estar. E é aí que entra, então, a questão da gente pensar em promover a saúde e bem-estar. A partir do momento que a gente ressignifica a dor, né? Olhando para ela pela percepção da saúde, para descobrir a causa da dor, o que a gente pode fazer a partir da dor, né? O que a gente pode fazer para não sentir dor, né? A partir do momento que a gente busca a causa do que a gente está sentindo, a gente vai buscar a solução, né? Daí que entra, então, o autocuidado, a gente promover esse olhar para dentro, se perceber, né? Sentir dentro do seu manejo onde é que está, o que pode estar me causando a dor, posição, como é que eu estou trabalhando, eu estou cuidando da minha postura, estou manejando da melhor forma, com o equipamento correto. Então, esse olhar para dentro, né, faz com que a gente comece a ter uma educação dentro da área da saúde, buscando esse autocuidado. Simbolicamente, né, pegando o gancho que a Nath falou ali, de que é preciso, né, a gente tem tanto cuidado com a terra, em preservar, em regenerar. Será que a gente está fazendo isso com nós mesmas, né? Estamos fazendo isso conosco? Estamos cuidando de nós mesmas, nos olhando, nos preservando a nossa saúde, a nossa vitalidade? Porque até que simbolicamente, né, o elemento terra representa o nosso corpo físico, né? Representa isso, então, a gente cuidando da terra, a gente também tem que olhar para dentro, tem que olhar para nós, tem que olhar para o nosso corpo físico. Simbolicamente, a terra representa esse corpo físico, né? É o nosso elemental, é a terra, o físico. Então, é preciso que a gente comece, né, a olhar para dentro, a sentir, a respeitar, né? Como é que isso se dá? A gente começa a respeitar os nossos limites do corpo, percebendo o nosso corpo, né? Através dessa percepção, desse olhar para dentro, sentindo durante o nosso manejo de trabalho. Isso pode começar desde o início da manhã, né? Quando acorda, sentindo o seu corpo, se tem alguma tensão, se tem alguma área que está debilitada, dá atenção para aquela área, né? Que está sentindo mais dor. Desde o início, se antes de sair para o manejo, a gente já começa a se conectar com o nosso corpo, com a nossa presença, mantendo o nosso corpo presente, né? Onde está esse incômodo, essa dor. A partir disso, durante o dia de trabalho no manejo, a gente vai cuidar, vai ter essa percepção de saber, né, que tal postura, tal manejo pode ter sido prejudicial para aquela dor que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo aquela dor. E a partir até a ideia do projeto é essa, é trazer solução, né, a gente trazer posturas, trazer atividades físicas, trazer para que sejam sanadas, né? Sejam sanadas essas dores que possam ser que através do movimento, de alongamentos, dessa consciência respiratória e corporal, se possa preservar mais essa energia, essa vitalidade, né? Conservando o nosso corpo com agilidade, com força, com vitalidade para trabalhar por muito mais tempo, né? Pesquisas comprovaram que, muitas pesquisas falaram, né, que pessoas que não mantêm uma atividade física paralela, né, eu sei que a lida no campo é uma atividade física muito forte, né, são muitas atividades, acaba trabalhando o corpo de forma global, né, porque são atividades variadas e diversas, mas que acabam muitas vezes também extenuando, né, deixando o corpo fadigado, trabalhando muito mais numa cadeia muscular do que outra, o que, além da fadiga e cansaço, pode levar a um processo inflamatório. Então, saber, né, a gente se preservar, estar conectada com o nosso corpo, tá na presença, né, de quando a gente está manejando, de quando está
estar trabalhando conectada com as nossas limitações, aprendendo a fazer compensações, que tragam compensações. Eu fiquei muito tempo agachada, fazer algum exercício compensatório. Então, tudo isso faz parte. Eu estou, às vezes, até talvez me atropelando um pouco por causa do time, mas são coisas que a gente quer abordar dentro do projeto, né? Através do... As gurias vão lançar também depois um questionário, através das queixas, dos relatos também, das vivências de vocês, a gente vai fazer uma abordagem de exercícios, que possa trazer essa consciência corporal, respiratória, de trazer essa presença na hora do manejo para conseguir estar respeitando os limites do corpo, respeitando de forma, né, o seu corpo dentro dos seus limites, do que pode, do que se faz, e trazendo também exercícios para compensatórios e que tragam força também para o manejo. Deixa eu ver aqui, eu fiz uns tópicos. Bom, eu acho que eu quero partir um pouco, já que também já passei um pouco do tempo, né? Como eu disse, a agricultura, né, dentro do trabalho no campo, são atividades muito variadas e que acabam sendo extenuantes, né, sendo cansativas e muitas vezes sobre terrenos acidentados, que não são terrenos uniformes. O corpo precisa fazer todo um movimento, né, os ajustes mecânicos para manter a postura, desde o tornozelo, vai para o joelho, quadril, exigindo mais equilíbrio, exigindo sustentação. Então, trabalhos que tragam, o que eu trabalho no Yokun e no Liankun, são todos trabalhos, são movimentos de mobilidade, né, articular. Quando se fica muito tempo, né, colhendo coisa com os braços para cima, elevados, a gente trabalha muito músculos flexores do pescoço, enfraquecendo outros músculos, né, os músculos extensores enfraquecendo os músculos flexores. Então, é muito importante que a gente trabalhe mobilidade da cervical, já que é uma das regiões, cervical, ombro, é uma das regiões que mais as pessoas se queixam de dores no manejo do campo. Então, porque a gente tem que ficar agachado para puxar a terra, tem que ficar no alto, às vezes, para colher frutas, às vezes é a roçadeira girando de um lado para o outro, né, apoiado, não sei, existem vários tipos de roçadeira, algumas são, acho, como mochila, que pega nas costas, outros é mais na região da lombar, com uma cinta, para cortar, né, com facão. Então, todo o trabalho que exige manejo do pescoço e ombros, a gente precisa trabalhar muito essa mobilidade articular para soltar, né, a musculatura que envolvida nesse trabalho diário, diversificado também, né, muito importante. No Liankun e no Yokun, a gente trabalha muito esses trabalhos de mobilidade articular. Daqui a pouco eu vou levantar, vou ali atrás fazer uns movimentos. Então, é muito importante que a gente, além de mobilizar, também alongue essa região do pescoço, dos ombros. Vou vir aqui atrás um pouquinho, daí vocês me dizem se vocês me enxergam. Estão me enxergando? Por exemplo, né, tá fazendo o manejo de flor, de plantas, né, tá pegando frutas, tá agachado, tá arrancando, arrancando, plantando, tá sempre trabalhando muito com os braços. Isso trabalha muito a região da cervical, tensionando e extenuando alguma cadeia de músculos, sendo outros que ficam enfraquecidos pela postura com a cabeça ereta ou com o pescoço estendido, hiperestendido ou flexionado. Então, é muito importante que a gente mobilize e faça exercícios simples, exercícios de mobilidade, como, né, trabalhar de um lado para o outro, para cima e para baixo, exercícios que fazem esse olhar para cima, enfraquece muito os músculos flexores do pescoço, então eles ficam enfraquecidos. Quando a gente volta para a posição normal, eles estão enfraquecidos, a gente precisa ficar olhando um pouco para baixo, por ficar muito tempo para cima. Quem fica muito tempo olhando para cima enfraquece os músculos, então acaba depois trazendo muito esforço para os músculos anteriores do pescoço.
Então, tem exercícios para fortalecimento desses músculos posteriores aqui do pescoço, exercícios de mobilização, outros que já envolvem mobilização dos braços, onde a gente está trabalhando toda a cintura escapular e o pescoço ao mesmo tempo. Exercícios de equilíbrio para quem trabalha em terrenos muito acidentados, a gente exige muito manejo das microestruturas, dos micromovimentos, desde o tornozelo, o joelho, que depois vai compensando no quadril, dependendo do tipo de terreno. Então, é importante a gente trabalhar a procepção, que é estimular o corpo a estar preparado para esses tipos de terrenos acidentados. Então, exercícios que a gente trabalha equilíbrio, que a gente consegue trabalhar. Aqui eu estou trabalhando toda uma cadeia de músculos aqui do quadril, das pernas, braços, ao mesmo tempo pescoço, porque eu estou mobilizando tudo, né? Então, trazer exercícios e atividades que trabalhem o corpo de forma global, assim como é trabalhado dentro do manejo da agricultura, porque são variadas atividades, né, que se desempenham, às vezes, numa semana ou por ciclos. O ideal seria também a gente trocar ideias sobre se é possível, né, a questão da rotatividade de atividades, né, numa lida diária, por exemplo, se tem várias atividades sendo exercidas, a possibilidade de rotatividade, para que não fique o dia inteiro só podando, ou só na roçadeira, ou só colhendo. Talvez cada sítio, cada local tem seu tipo de manejo, né? Sua forma de trabalhar, mas é importante botar na roda essas questões, né? De será que eu estou utilizando o melhor material, né? Ou se não tem como utilizar o melhor material, como adaptar da melhor forma para que o meu corpo também sofra menos, né? E, enfim, eu estou passando meu tempo. Independente, teria muitas outras práticas aqui. Quem trabalha bastante, até anotei algumas coisas mais por exemplo, também para trabalhar a questão do ombro, né? A gente precisa, vocês trabalham muito, talvez na época de manejo da terra, né? Ou seja, com a enxada, ou é muita flexão de tronco, né? Flexão de tronco e o olhar para baixo, né? Precisa abrir essa cadeia anterior da musculatura do corpo. Então, fazer exercícios compensatórios, quando se trabalha muito tempo nessa posição de flexão para frente, é preciso trabalhar atividades que abram essa cadeia anterior do corpo, abrindo o peito. Então, existem vários exercícios e movimentos que a gente trabalha no Liang Kun, que são inspirando, expirando, abrindo. Aqui eu estou trabalhando abrindo essa cadeia anterior, né, depois de um dia de trabalho, trabalhando uma consciência respiratória, trabalhando, alongando os músculos peitorais menores, que são muito exigidos no manejo com os braços, com, né, os membros superiores. Então, é muito exigido, a gente abre um pouco o peitoral, trabalha a questão da cervical. Então, trabalha movimentos lentos, fluidos, trabalhando essa questão da consciência corporal respiratória, já trabalhando de forma global vários músculos que a gente precisa trabalhar, né? Essa flexão que se utiliza muito, que é exigida muito no manejo da terra, né? A flexão, que é se agachar para frente, no caso, está muito conectada com a dor lombar. Então, existem muitos exercícios para fazer em que, trabalhando toda a extensão lateral das costas, retroflexão, são N, eu queria falar muito mais aqui, já está acabando o minuto, já vou falar. Mas, enfim, eu queria passar muitas atividades aqui, eu meio que é pouco tempo assim, para falar sobre um assunto tão importante, acredito ser muito importante, porque dentro dos estudos que eu tive contato e pesquisando, as pessoas que não têm, né, foi feito um estudo e as pessoas
que participaram do estudo, aquelas que desempenham, fazem uma atividade física, que se cuidam, fazendo alongamento, pausas, durante sua jornada de trabalho, elas começam a se queixar de dor muito depois, né? As pessoas que não fazem atividade, que não têm esse autocuidado dentro dos estudos, a partir de, antes de chegar aos 10 anos de manejo, de trabalho no campo, já começa a ter queixas muito significativas, né? Processos inflamatórios, bursites, tendinites, enfim, são todos esses processos inflamatórios, entre tantos outros. Então, gente, a partir desse projeto, gostaria muito que todas as mulheres, né, pudessem nos ajudar, nos auxiliar, respondendo o questionário, trazendo suas vivências, trazendo suas queixas. Eu dou aula, né? Eu dou aula para as meninas ali, para algumas das mulheres que estão aqui hoje. A gente trabalha muito essa consciência corporal respiratória, todos esses exercícios, né? Toda essa prática dos exercícios que a gente faz são muito importantes e trabalham toda essa questão que vem auxiliar nessa preservação da energia e vitalidade. Agradeço a todas, desculpa se eu mas tinha muito mais coisa para falar. Gratidão. Obrigada, Dinha. Agora eu vou chamar de Dinha, então. Tem muita coisa para falar e essa é a ideia. Hoje a gente está abrindo o assunto. E é isso, tem muito, é um assunto que ele abre para muitos questionamentos. A ideia é essa. E eu já estou até visualizando que a gente pode formar um grupo de pessoas que também tenham interesse ou algum conhecimento de massoterapia ou de terapias corporais, enfim, de exercícios, para se juntar com a gente fazer um grupo de trabalho e propor ações. Tem tanta coisa que dá para fazer. Esse é só um início. Então, tem um questionário que a gente preparou, a gente vai colocar também no Telegram, mas já está aqui no nosso bate-papo também, que é um questionário bem simples no Google Forms, mas é isso, é um início de uma pesquisa, que é para todo mundo poder se questionar, respondendo a gente já se questiona, e isso vai nos dar dados, assim, bases para a gente sentir que partes, tem ali quais as partes do corpo mais sente, se sente mais durante o manejo ou depois que já acabou o horário de trabalho, ou se nem está percebendo nada no corpo, que aí está até assim, só focando em fazer as tarefas e não está percebendo onde que está a dor ou a trava. São umas questões bem boas de responder. E te agradeço, Dinha, por estar aqui, por ter observado também. Eu sou um exemplo do trabalho que a Dinha faz, porque eu machuquei o meu ombro por usar muito o facão e a tesoura de poda, eu acabo usando muito meu lado direito. Então, eu sou super forte do lado direito e tenho bem menos desenvolvida a força do lado esquerdo. É uma coisa que eu nunca não tinha prestado atenção, que eu carrego tudo mais num lado. E eu machuquei, eu não estava mais conseguindo manejar. Eu estava tendo, assim, que fazer as coisas, tentar fazer com outro braço, com dor. E o trabalho da Dinha, do Lian Kun, essa mobilidade doía. No início era muito difícil de fazer, logo que eu me machuquei, mas curou. Eu tô super bem, conseguindo fazer as coisas, mas eu decidi me cuidar melhor daqui para frente do que eu tava muito louca, né? Somos agroflorestora, é mulher muito ousada, pega peso e vai, faz tudo, e vários equipamentos, e sobe árvore. Então, é isso. Vamos se observar e se ajudar. E a ideia também é a gente depois levar para as mulheres que não estão tendo acesso às coisas virtuais. É uma coisa muito contínua e crescente para ser esse projeto. Bora responder esse questionário e falar para as mulheres também que não estão aqui hoje. Eu vou. Quer colocar alguma coisa, Juju? Ou eu passo para a Cacá? Então, a Cacá, a Carla Vendramin, é artista docente, pesquisadora no curso de licenciatura em dança
da ESEFID, da UFSC, da URGS, de Porto Alegre, doutoranda na Unicamp, com a pesquisa Permaculturando Processos Imersos em Dança e Performance. Aí ela vai falar um pouco para a gente de tudo isso que ela faz e de educação somática, é isso, Cacá? Vou passar a palavra porque são palavras um pouco novas para mim, mas eu já acompanho o teu trabalho há um tempinho e é muito lindo. Tá com você. Olá, mulheres. Super gratidão por esse momento aqui com vocês. Eu estou realmente vibrando por estar dessa forma também me aproximando um pouco mais do movimento. Eu descobri agora que Corpo e Floresta é um projeto. Eu não sabia que tinha todo esse desdobramento. Então é muito bom também, né, de estar podendo colaborar com isso, muito bom de escutar a Dinha e também, né, poder trocar e colaborar com esse movimento, né, que também a Dinha está propondo nesse projeto também. Assim como Pradinha foi estranho chamar de Sandra, nesse contexto, para mim foi estranho me chamar de Cacá, porque é bastante íntimo, né? Mas tudo bem, pode me chamar de Carla, de Cacá, de Carlinha, de Carlota, tá tudo bem. Então, eu estou fazendo esse projeto que chama Permaculturando Processos Imersivos em Dança e Performance. Eu não vou falar sobre ele, porque eu vou dar o foco da nossa conversa para a parte disso que colabora com esse projeto Corpo e Floresta. Mas eu quero dizer para vocês que quando eu falo dança, eu estou falando de um aspecto bem amplo e vivencial. Existem os gêneros de dança, né? A dança do ventre, a dança de salão, o jazz, a dança contemporânea, o sapateado, eles são gêneros de dança. A forma como eu estou abordando a dança nesse meu projeto, ela se constitui também como uma forma de se entender como um corpo dançante, formalizar a dança, mas ela entende a dança como um processo vivencial que é contínuo, que se dá não apenas quando eu danço, mas o tempo todo. Então, nesse projeto eu tenho dois focos, né? A agrofloresta e o movimento integral bambu, que eu ainda não... a pandemia cortou bastante desse processo, né? Então, eu estou vivenciando isso até agora com duas experiências, que foi ter feito 10 dias de voluntariado no Epicentro Dalva, no início do ano, em janeiro. Nesse momento, eu propus para o grupo um trabalho de contato e improvisação, que a gente fez um dia. A Karen não estava lá nesse momento, quando isso aconteceu. E agora eu estou no sítio Cachoeira Comprida, né? Estou aqui junto com a Júlia, experimentando os trabalhos aqui. E hoje, por acaso, a gente fez uma prática somática que a gente estava combinando de fazer, fazia uns dias, e rolou de, por acaso, ser hoje, de nós duas experienciarmos essa prática somática. Então, eu queria começar falando sobre o que é corpo, o que é soma, o que é prática somática, sentir e perceber. Eu vou falar sobre isso para a gente entender como é que isso se relaciona com o nosso movimento, com a nossa vivência e com a prática fazendo agrofloresta. Primeiro, que o corpo
ele traz toda a nossa vivência, né, da vida. Então, eu gosto muito eu vou trazer só 3 conceitos, que fica mais fácil até para eu expressar, que é esse entendimento de corporalidade, né? O meu corpo, a minha corporalidade inclui todos os meus sistemas corporais, o meu sistema nervoso, o meu sistema musculoesquelético, o meu sistema fluido do coração, do sangue. O meu corpo é pessoal, ele é só meu. Outra pessoa não vai conseguir sentir o meu corpo. Ele é também emocional, ele é social, ele é animal, mineral, né? Ele é atômico, ele se constitui de átomos, de células, ele é sexual, ele é biológico, ele é psicológico. Ele é um agente de movimento dado em um contexto, né? Em um espaço. Ele é sociopessoal, ele é relacional, é político, ele é consciente e inconsciente, né? A gente traz processos do nosso corpo que às vezes é consciente e outros são inconscientes, até mesmo pela constituição do sistema nervoso, né? Simpático e parasimpático, e às vezes até outras percepções mais sutis, né? Como mesmo perceber, quando a gente fala de vitalidade, qual é a nossa vitalidade energética, né? Elétrica, magnética, energética. Existe uma fisicalidade concreta que eu consigo sentir, meu osso, meu músculo. Se eu inspirar, soltar o ar, eu sinto a minha respiração. E existem também sensibilidades que são mais sutis. Então, essa definição de soma, e daí, então, agora eu vou ler a definição de soma, que é de Thomas Hahnemann, que é que o corpo, ele é corpo, ele não é somente corpo e não é somente mente. O corpo, ele é um processo vivo. A vida é um processo de movimento e o soma é um processo unificado de movimento. Soma é corpo de funções cujo atributo geral é de que todos os somas, nós, corpos, unidades, soma, que são corpos que não são só corpo, são corpo e mente, e não é só corpo e mente, é corpo, mente, emoção e tudo junto, né? Então, esses somas operam através de intenções. Somos humanos que operam enquanto seres de livre intenção. Eles sempre intencionam e é a intenção que mobiliza as suas funções. Então, a intenção mobiliza as funções. Eu percebo, né? Qual é a diferença entre sentir e perceber? Se eu pegar essa caneta e fazer assim, eu estou sentindo essa caneta tocando a minha pele, tracionando a minha bochecha, né? Se eu botar ela dentro da boca, eu vou sentir por dentro da boca. A diferença entre sentir e perceber é que só eu consigo perceber essa caneta. Se outra pessoa pegar essa caneta e fizer a mesma coisa, ela vai perceber de outra forma. Porque a gente percebe, tudo que a gente percebe está informado por tudo que a gente é, né? Então, o perceber é um conjunto, né? Eu percebo a partir do que já está no meu corpo. Então, a gente recebe as sensações do corpo e cada pessoa vai ter uma percepção que é única. Quando eu falo isso daí de intenções, né, que o corpo ele é movido pelas nossas intenções, pensando no trabalho, né, eu chego nessa relação que é do foco e das demandas de trabalho, né? Quando a gente está fazendo um trabalho, o foco é aquele trabalho, né? Eu vou plantar, quero terminar todos esses canteiros nessa manhã. Então, o foco fica sendo
o que eu estou fazendo e a demanda que eu quero cumprir, né? A gente faz, às vezes, isso de uma forma de não estar percebendo o corpo. E praticamente, eu não vou dizer que é impossível, mas talvez seja irrelevante a gente perceber o corpo o tempo todo, porque a gente não está percebendo o corpo o tempo inteiro. A gente percebe o corpo quando a gente coloca foco. Se eu disser para vocês, agora quem estiver sentado percebe os isquios na cadeira, os ossinhos que fazem a base da nossa coluna, inspira, percebe a respiração, a gente está colocando foco, né? Só que quando a gente está trabalhando, a gente não está colocando esse foco intenso no corpo o tempo inteiro. Então, eu pensei sobre o cuidado de si, né? E sobre o trabalho na agrofloresta com 4 coisas, né? Uma é as práticas corporais, a outra é um cuidado de si, a atividade orientada e a percepção do corpo na floresta. As práticas corporais, né, todas as práticas, yoga, Lincoln, alongamento, ginástica, os diferentes gêneros de dança, eles nos ajudam a perceber o corpo, a movimentar o corpo, a preparar o corpo, né? E essas práticas a gente vai também corporalizando elas, né? Elas vão fazendo parte do corpo e esse corpo que a gente leva para a agrofloresta é informado por essas coisas. Então, fazer práticas corporais, independente de qual prática corporal, é uma coisa muito importante, né? Ter aquele momento onde eu vou fazer aquela aula, né? E sim, aquilo que vai, né, se desenvolvendo no meu corpo com aquela aula, eu vou levar para a minha experiência na agrofloresta. A outra coisa é aqueles cuidados de si, que fazer um escaldapé, lembrar de, depois de trabalhar, botar as pernas para cima, descansar, tomar um chazinho, fazer uma automassagem, né? Esses cuidados, esses momentos, né, de cuidado de si, que é algo importante também, né, para se nutrir o seu corpo. O terceiro ponto, então, é a atividade orientada, né? Que é fazer com algum profissional ou com um grupo de pessoas, ou, né, ter uma atividade orientada do tipo, que eu acho que é o que a Dinha está propondo, né? Do tipo, vamos entender então como é que é esse movimento e como eu posso fazer esse movimento, como é que o meu corpo se posiciona, mas é uma atividade que eu entendendo o meu corpo, e eu, né, junto com um profissional que vai me ajudar a entender o meu corpo, eu consegui perceber quais são os ajustes que eu tenho que fazer, né? E a quarta coisa seria a percepção do corpo na floresta, né? Fora do momento de trabalho. E então, é uma coisa que eu pergunto para vocês. Se vocês têm algum momento, né? Ou quais são os momentos, ou como é que é isso de sentir o seu corpo nesse mesmo ambiente que é um ambiente de trabalho, né? Sentindo qual é o relevo, caminha de olhos fechados, sente o relevo desse ambiente, percebendo qual é a paleta de cores que existe nesse ambiente, né? A variação de verdes, a variação de amarelo, sentir a escuta, né? Como é que é a proximidade e distância dos sons que vocês escutam nesse ambiente, caminhar nesse ambiente de outras formas, né? Brincar, caminhar, sei lá, com pés e mãos no chão,
sentindo as texturas do chão, sentindo as outras várias texturas táteis que o ambiente pode te dar. Talvez isso, para quem não está acostumado, seja uma coisa até um pouco estranha, mas é um outro jeito de estar nesse mesmo ambiente que é um ambiente de trabalho. E com isso, né, tá experimentando o seu corpo, que acho que do que eu nessa fala que eu estou trazendo, esse é um ponto central, né, em como a gente experimenta o nosso corpo, experimenta de outras formas e experimenta de forma com que a nossa percepção possa ser ampliada, de forma que sim, alguma coisa dessa ampliação de percepção eu vou trazer também para esse momento de trabalho e também conhecendo o que eu posso fazer para diminuir dores, né, para cuidar de mim mesmo. E então essas sensações corporais, né, elas são as sensações dos 5 sentidos, que são as sensações exteroceptivas, o que eu sinto para fora, né? Como eu uso a minha visão, o meu olfato, a degustação, a sensação tátil, de temperatura ou de toque, as sensações interoceptivas, que é o que está dentro do meu corpo, né? Batimentos cardíacos, respiração, e as sensações proprioceptivas, que é de sinestesia, que é do movimento, né? A sensação de quando se eu fizer uma caminhada bem lenta, eu vou poder sentir mais qual é o meu peso corporal, como é que é a transferência de peso, qual é a minha sensação de estiramento ou contratura dos músculos, como é que eu posiciono as minhas articulações, o meu corpo. Então, tudo isso vai trazendo mais consciência corporal para o corpo, que esse corpo vai ir para a floresta, né? O mesmo corpo vai ir para a floresta e vai poder, né, tá mais perceptiva, tá usando disso, né? E eu vejo assim que uma coisa bem importante, até que a Dinha já colocou, é a mudança de posição, né? Eu, quando cheguei aqui, o primeiro dia que a gente teve, acho que a gente ficou tirando gramíneas lá da agrofloresta por 2 horas, ou não sei quantas horas. Eu e a Ju, eu fiquei 3 dias para me recuperar de uma dor nas costas, que é um problema que eu já tenho há tempo, não sei o quê. Então, isso da dor nas costas, né, é uma questão realmente, inclusive pessoalmente para mim. E hoje a gente fez isso de novo, a gente fez um plantio, ficamos 4 horas, né, com um intervalo, né, de 1 hora, acho que foi 2 horas e depois 2 horas. E aí a dor é a sábia e a dor é professora, né? Então, hoje eu já fiquei mudando de posições, e como eu sei que eu tenho um problema de quadril e de coluna, que eu adoro ficar na posição agachada, mas se eu ficar 2 horas continuamente na posição agachada, eu vou sofrer depois, né? Então, eu fui experimentando isso, a mudança de posições e o ajuste corporal enquanto eu estava trabalhando. Então, eu acho que é isso, assim, que eu queria falar para vocês, e estou muito com vontade de saber sobre a experiência pessoal de vocês com isso. Eu deixei ali para a Ju um link, que é o link das aulas da Débora Bolsonaro, né, como uma informação somática, se quiserem dar uma olhada, pesquisar. E também os links do Movimento Integral Bambu, da Rede Corpo e Bambu também, como coisas interessantes que podem ir de encontro com algumas práticas que podem colaborar. Tá bom? Gratidão imensa. Passo a palavra. Grata, Cacá.
A Clarissa Silveira, você quer fazer a pergunta, pegar a palavra para fazer sua pergunta? Oi, boa tarde. Oi, Carlinha! Carlinha já esteve por aqui também no Sítio Libélula. Então, eu queria trazer essa pergunta assim, para vocês duas. Como que vocês trabalham essa questão da percepção do limite, justamente, né? Que ferramentas, por onde vocês têm desenvolvido assim um pouco essa porque para mim tem isso assim, eu fico com aquela energia da semente, a energia dependendo da atividade que eu estou fazendo, e aí eu quero, e aí, né? Aí é onde a gente se machuca porque passou do limite, né? Assim, um pouco, para mim funciona assim. Então, eu queria saber como que vocês estão pensando isso, se vocês têm alguma outra dica, ferramenta prática que possa contribuir aí para nós. Valeu. Eu vou pegar bastante, depois que a coisa pega, Carlita. Então, Clarice, tudo bem? Na minha percepção, assim, como para mim funciona, e eu vejo que dentro das minhas práticas, eu pratico há muitos anos de yoga também, né? Para trazer a presença, né? A gente, quando está presente no que a gente está, na atividade que a gente está desempenhando, a gente está mais perceptivo, né? Para mim, essa percepção traz tu entender onde é que está o limite do teu corpo, né? Porque eu acho que é uma linha tênue entre no caso de uma atividade, por exemplo, uma aula de yoga, a gente tem uma linha tênue entre tu tá ali, entre se entregar na postura, né? Aquela dor saudável, onde tu tá avançando na postura, e tem o outro lado, que é onde tu tá avançando, mas já tá se prejudicando, né? Já tá trazendo dor pro teu corpo. Então, acho que a forma da gente entender o limite do nosso corpo é trazendo essa presença. E para isso, para a gente estar mais presente, existem muitas práticas respiratórias, meditativas, né, onde a gente começa a trazer essa presença, porque às vezes a gente está, como a Carlinha até comentou, é difícil manter o tempo todo, né, o foco, né, no corpo. A gente está ali com foco, às vezes, né, dependendo, está num terreno muito acidentado, tem que ficar, ou tá com foco, às vezes, numa questão pessoal, né? Tem o nosso emocional que está sempre junto ali, trabalhando. Então, às vezes, a gente está trabalhando e está com a cabeça em outro lugar. Então, a gente está presente no que a gente está fazendo, a gente consegue estar perceptivo a esses limites, né, do corpo. Por isso que eu falei, né, já no início, né, antes de sair para ir trabalhar, já tomar, né, parar um momentinho, sentir seu corpo, respirar, fechar os olhos, né, sentir todo o teu corpo. Já, a partir dali tu já vai tomar essa percepção, já vai perceber, poxa, não dormi bem, hoje eu tô sentindo uma fisgada aqui na lombar, então vou tomar cuidado com as posturas de agachamento, vou fazer mais variação. Tô sentindo dor no meu ombro, vou tentar não usar só o braço direito, vou tentar também usar o esquerdo. Então, já no início da manhã, tu já trazer essa presença, né? Se conectar com o teu corpo, sentir ele. E essas pausas durante a jornada de trabalho também são muito importantes, né? Porque a nossa mente está sempre ativa. Então, tu tá trabalhando, tá às vezes com a mente lá fora. Daí, trazer no momento, vai tomar uma água, faz essa pausa. Sente teu corpo, vai fazer xixi, respira. Então, são gatilhos que a gente pode achar vários, seja ir no banheiro, seja tomar uma água, seja para trazer para essa presença. E a partir daí, está perceptivo para o que tu está sentindo no teu corpo. Eu acredito que parte desse princípio, claro. A Carla pode trazer, acrescentar aí, né? Complementar também, dentro da visão dos exercícios somáticos.
Se alguém quiser colaborar com essa pergunta antes de mim, senão eu posso falar sobre isso. Afiar o facão, né? A Ju falou. É um ótimo momento de pausa, né? E aí também, como é que é esse posicionamento de afiar o facão, né? Para que realmente seja para que realmente seja um momento onde o foco não seja só o afiar o facão, mas também o meu corpo. Eu acho que a questão que lá atrás, para mim, vem muito assim, como eu me dou conta e eu faço alguma coisa a respeito antes de vir a dor. Porque quando vem a dor, veio a dor, e aí a dor vai te dizer, ó, Finha, para que não vai dar, amanhã trabalha hoje, amanhã não trabalha mais. A dor para nós, dançarinas, né? Micaela Dantas está aqui também. Eu fui fazer... Ui! Que né, isso essa questão, né, o corpo vai, essa coisa do foco, meu foco é fazer tá lá, não tá no meu corpo, mesmo dançando, né, o meu foco tá em produzir alguma coisa no meu corpo e às vezes aquela coisa tá me machucando e eu vou me dar conta só quando tem dor. Eu acho que uma coisa que eu vejo que é importante na vida e pra gente durante o trabalho é o descondicionamento da produtividade. O quanto a gente é condicionado à produtividade. E é algo que eu falo sobre isso, né? Mas eu estou também trabalhando a nossa relação com o tempo. E sim, existem demandas que são reais, né? Tipo assim, eu estou falando de um lugar que eu não tenho que ter uma demanda de produtividade efetiva do que eu vou fazer no dia com relação a plantio, a manejo ou o quê, porque eu estou num outro lugar, né? Nesse contexto. Não sei como é que é para quem tem esse tipo de demanda realmente, mas independente disso, pensar assim, a nossa relação de produtividade enquanto algo que está muito dentro do nosso, sei lá, tá grudado às vezes no corpo, porque o corpo também é isso que o mundo inteiro diz e que às vezes a gente não está de acordo, está fazendo um movimento de um outro tipo de entendimento, só que ele está ali, né? Então, sim, acho que existe uma coisa que todos nós estamos condicionados ao pensamento da produtividade e o foco vai para essa produtividade e se distancia do corpo, né? Então, acho que uma coisa que pode ajudar é a lembrar coisas que podem te lembrar a trazer o foco um pouco mais para o corpo, né? A Dinha citou ali, vou fazer pausa. Uma coisa que eu pensei é efetivamente escrever, né, no teu dia, escrever que tu vai fazer isso, né? Ou como é que tu pode fazer coisas que tu vai te lembrar a ti mesma que tu precisa se dar esse tempo, precisa se dar que o tempo e o foco, né? As duas coisas juntas. Quando dá o foco, dá o tempo e, consequentemente, dando foco, tu te dá tempo. Eu acho que é isso. Acho que talvez o ponto aí fazer coisas para si mesmo, para que tu lembre a si mesmo que precisa disso. Acho que é isso. Passo a minha palavra. Posso pegar a palavra? Eu queria dar alguns compartilhamentos aqui, né? Realmente, assim, eu sou uma pessoa muito assim, quando eu começo a trabalhar na terra, vai tipo trator, assim, né? Não consegue parar, às vezes eu esqueço que eu quero fazer xixi, às vezes eu esqueço que eu preciso beber água,
e eu só tenho uma meta, um foco, né? Eu vou hoje plantar essa roça, ou hoje eu vou manejar essa agrofloresta. E aí é isso, né? Vira e mexe. Outro dia eu fiquei com o pulso machucado, passei 3, 4 dias com o pulso machucado, né? Até hoje não sei de que atividade foi, mas com certeza estava relacionado com a agrofloresta, né? E, enfim, eu acho que todos esses temas que a Cacá e a Sandra, né, a Carla e a Sandra estão trazendo são muito relevantes, são muito importantes, né? Fazer essas pausas, olhar, observar, às vezes, de vez em quando parar para ouvir, parar para, né, realmente perceber. Está muito quente? Será que é o melhor momento para trabalhar, né? E aí também queria dar esse relato, assim, que hoje a Carla fez, né, essa proposta que foi muito bacana, dessa aula de somática, né? Onde você vai percebendo cada mini parte do seu corpo, né? Várias sensações, várias percepções, né? Eu tenho a sorte de estar com a Carlinha aqui fazendo a aula somática e ser aluna da Dinha, da Yogong. Então, é muito privilégio, né? Mas, realmente, assim, quando eu estou lá na agrofloresta, parece que eu esqueço de tudo. Parece que eu esqueço da aula de yoga, parece que eu esqueço da aula de Qigong, e vai, né? Vai até o fim, até onde dá conta mesmo. Mas, enfim, aí queria trazer esse relato, né, dessa importância mesmo da gente fazer essa percepção, fazer esse momento, né, de parar e sentir. Hoje, com a Carla, ela fez esse exercício comigo de vendar os meus olhos e me levar para caminhar num lugar que eu caminho todo dia, né? Mas de olhos fechados, a gente começa a perceber outras coisas, né? Foi muito curioso, assim, eu até comentei com ela, falei assim, nossa, nessa caminhada eu percebi o tanto de pedra que tem no caminho e que eu posso tirar, né, para facilitar o nosso trabalho do dia a dia. Então, aí na volta, depois que eu já estava sem venda, eu saí catando um pedaço de tijolo que estava no caminho, né? Coisa simples, assim, que às vezes a gente está lá no dia a dia, a gente não percebe, né? Como aquilo pode estar atrapalhando. E, enfim, foi muito interessante, assim. Queria só deixar esse relato, falar que realmente depois que a gente se machuca, demora muito mais tempo para a gente se recuperar. Outra coisa também muito importante, né? Que geralmente os acidentes acontecem, né? A gente não está aqui falando tanto sobre acidente, mas né? Como são coisas muito casadas, né? O acidente acontece quando a gente está desatenta ou quando a gente já está no nosso limite e a gente fala assim, eu vou só podar mais aquele galho, né? E aí nessa poda a gente corta, a gente machuca, a gente deixa cair alguma coisa em cima, né? E outra coisa também que eu queria trazer é sobre exercício de força, né? Que eu percebo assim que eu acho que eu sou, apesar de eu ser pequenininha, eu sou uma pessoa forte, né? Eu consigo ter uma força de braço. E às vezes, uma coisa que eu percebo assim que eu tenho feito muito aqui na chácara e que eu não sei muito bem como ainda organizar o meu corpo para isso é carregar pedaço de tronco, né? Então, carregar tronco, carregar madeira, puxar matéria orgânica, né, com os braços, tal. Essas coisas são coisas assim que eu ainda não aprendi a fazer sem me machucar, né? Quando eu vejo, eu já estou fazendo, já estou levantando a tora com a coluna toda torta e aí colocando de qualquer jeito, né? Mas, enfim, é só para compartilhar, e que são tantos os movimentos que a gente faz na agrofloresta que todos eles mereciam uma aula específica, né? Como levantar peso, como usar uma motosserra sem se machucar, como usar o facão sem se machucar, né? Como arrancar tiririca, porque eu acho que esse lance aqui da mão foi de arrancar tiririca, né? De ficar ali, ó, nesse movimento aqui, de tirar a tiririca do chão. Então, como fazer tudo isso sem a gente acabar se prejudicando, né? Mas é isso, passo a palavra, eu acho que está excelente esse tema de hoje. Sou eu, gente, Patrícia? Você mesma. Oi, gente, eu vou pedir licença para não ligar a câmera, que eu coloco um esparadrapo aqui. Eu gosto de ficar assim, enfim, mas, enfim, falando, né, acho fundamental esse debate também, como vocês falaram, né? A gente está cuidando da gente como a gente cuida da terra, né? Cuida das plantas
e poucas vezes a gente se faz essa pergunta, e isso implica, inclusive, em quanto tempo a gente vai poder doar para esse trabalho, né? Por quanto tempo a gente vai conseguir continuar fazendo isso. Então, eu participei de algumas reuniões aqui do INRAMA, e todas estavam com mais gente. Eu não estou aqui julgando, tá? Estou só dizendo, compartilhando, que às vezes a gente não olha para isso, né? A gente não olha para a gente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ir mudando. Enfim, só ia falar que acho que essa fala sobre a necessidade de produtividade pega muito para mim. Eu sinto que às vezes eu não me dou essas pausas, né? Nunca me dei. Mas também outra coisa que eu não sei se pega para vocês, mas falando por mim, a questão do ser mulher e me sentir cobrada, como se eu não pudesse me cansar, sabe? Como se eu estivesse demonstrando uma fragilidade que eu não posso demonstrar. Então, já que eu estou aqui me metendo nessa história, então agora eu preciso render e mostrar para as pessoas que eu consigo mesmo, e às vezes eu passo por cima dos meus processos, né? Então, isso já aconteceu comigo, não acontece mais, porque eu parei de querer provar isso para as outras pessoas, né? Mas eu já tive febre, assim, uma vez acho que a gente estava fazendo uma construção com Super Adobe, e, lógico, tem isso, eu também, no momento, não sabia ainda me escutar muito bem, estava naquela alegria e ouvindo música e fazendo trabalho ali, mas também tinha um pouco disso, sabe, de provar, peraí, eu sou mulher, eu consigo fazer isso também, por que só os homens estão carregando aqueles sacos, deixa eu fazer isso aqui também? E quando foi à noite, eu caí em febre, assim, febre mesmo, por conta de excesso de trabalho, né? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa ir tentando desmistificar, né? E isso que eu acho que foi a Carla que falou, não me lembro, isso de parar antes da dor, porque ultimamente eu tenho conseguido, né, uma percepção que a gente vai tendo e se conhecendo mesmo, e isso vai estar sempre acontecendo, tá, gente? Porque a gente está mudando, nosso corpo muda, os anos passam, então não quer dizer que eu sempre vou poder fazer aquela mesma coisa, né? Então, o se conhecer é um processo que não para. Mas, de toda forma, eu já parei no começo da dor, já parei quando a dor estava muito intensa, e hoje em dia eu tento, depois de tanto perceber, de tanto olhar, eu sei que, por exemplo, eu consigo fazer 2 horas de um determinado serviço, ou às vezes 1 hora, às vezes eu consigo ficar uma manhã inteira, mas mudando de posição, como foi dito, né? Então, mas isso de parar antes da dor é importante. Mas a gente também só vai conseguir à medida que for se ouvindo, né? E por fim, eu já trabalhei, né, com outras pessoas em outros lugares, mas é a primeira vez que eu vou implantar o meu sistema agroflorestal. E eu estou me preparando, inclusive, fisicamente para isso, né? Por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer, tinha uma área lá que tinha toda uma poda que eu ia precisar fazer, eu sabia que eram muitas árvores. A princípio, não teria ajuda de ninguém. E, assim, eu faço capoeira, né? Mas eu estava parada, essa história de pandemia e tudo. Então, eu estava treinando em casa mal e mal, assim. Mas eu lembro que umas 3, 4 semanas antes de fazer a poda, eu comecei a pegar, assim, pesado, né? Lógico que sabendo o que eu conseguia fazer, mas todo dia que fosse 20 minutinhos, eu estava me alongando, eu estava fazendo exercício para braço, eu estava ali, entendeu? E fui podar. E, nossa, foi muito bom, porque eu não senti dor nenhuma depois, né? E, gente, é uma coisa pesada você podar um monte de árvore antiga, com aqueles galhos e tal, às vezes uns bem pesados ali. E aí, o que eu ia dizer, né? Para além desses trabalhos que nem vocês estão falando, que parece que existem, que já são mais direcionados, a própria ideia do projeto, né? Eu acho que é uma coisa mais direcionada. Tentar fazer esses exercícios, alongamentos, enfim, hoje em dia tem muita coisa em YouTube, né? Vai se sentindo e às vezes a gente tem, eu falo isso até para o pessoal da capoeira, a gente faz capoeira 3 vezes por semana, por exemplo, e a pessoa acha que aquilo ali tá bom, não preciso mais desse exercício que eu faço. Isso não é verdade, né? Quem trabalha 24 horas, né, por dia, há muitos anos no campo, ou quem jogava capoeira há muitos anos atrás, eram pessoas que trabalhavam com o corpo, que tinham estrutura para lidar com aquilo. Eu, que vou 3 vezes por semana treinar 2 horas, se eu não cuidar do meu corpo para além da capoeira, eu vou ter lesão, né? Eu vou me machucar.
A mesma coisa o trabalho no campo. Então, nem que seja todo dia a gente está se alongando, sabe? A gente tem que desmistificar isso de que só isso aqui que eu estou fazendo já é exercício físico suficiente, só isso aqui vai me fortalecer. É lógico que vai te fortalecer, mas de que jeito? Às vezes, como vocês falaram, de um jeito sem muita consciência corporal, porque você está avexada, né? Porque você quer fazer um negócio rápido. Agora, quando você se exercita sem estar no trabalho, né? Que sejam 20 minutinhos de alongamento, uma flexão, uma coisa, você consegue se concentrar com mais tranquilidade naquele processo que você está desenvolvendo ali. Então, eu acho que eu, pelo menos, né, tenho encarado assim, de que eu não tenho como abrir mão de tentar me exercitar o quanto eu puder, lógico, né? Para além dos exercícios, porque são exercícios físicos que eu faço durante o trabalho. Então, não é todo dia que eu consigo, está meio complicado mesmo ultimamente, mas eu sempre estou com isso na cabeça, Patrícia. Você vai precisar mexer agora com essa roçadeira, você vai precisar fazer isso, então te prepara, você consegue hoje, alonga, faz. Então, eu acho que a gente precisa manter esse cuidado constante. É isso. Muito legal, Patrícia. Grata pelas suas colocações todas, muito. Me identifico também. E não sei se vocês querem falar alguma coisa, Carla e Cacá e Dinha, sobre a fala da Patrícia, porque tem outra questão da Clarissa. Eu gostaria, sim. Acho que isso que a Patrícia trouxe sobre o preparo, né? Achei bem, bem importante. E antes, só para não ficar misturado vários assuntos, antes eu só queria comentar também o que a Júlia trouxe, que é do movimento repetitivo, né? Que chega tem essa questão, né? Que por mais que eu movimente o meu corpo, tenha o máximo de consciência, foco corporal enquanto eu estiver fazendo um trabalho, se eu fizer aquele trabalho repetidamente por quanto tempo, eu vou me machucar, né? Então tem isso. E falando sobre o preparo, né? O quanto isso é importante até internamente, né? Acho que quando tu traz a capoeira, Patrícia, né? A capoeira ela foi surgindo dentro de um processo cultural, onde fazer capoeira, dançar, trabalhar, jogar, lutar, era tudo uma coisa só e fazia parte da vida, né? Continuando, então, eu estava falando sobre a capoeira, né? A capoeira é um processo cultural que era luta, era dança, era jogo, era trazer movimentos do trabalho para fortalecer o corpo, tudo junto. Agora, quando a gente vai fazer capoeira, a gente vai lá e faz a aula de capoeira, a gente vai lá e faz a aula do yoga. Por mais que talvez, se tu não colocou foco, não está trazendo tanta consciência corporal, mesmo esse pouquinho de prática corporal que a gente faz, fazendo yoga, capoeira ou o que for, a gente está também fazendo esse preparo do corpo, um tipo de preparo do corpo. Mas o preparo do corpo que a Patrícia estava trazendo é o preparo para fazer alguma coisa, né? Alguma coisa específica. E acho que isso está muito relacionado com a sensação do tempo, que é o tempo que a gente constrói. E eu estou falando isso como uma coisa que eu sinto que existe, que acontece comigo também, mas não é uma coisa que ainda está totalmente incorporada, não está totalmente corporificada para mim, essa relação com tempo e preparo. Porque muito pelo nosso condicionamento de produtividade, porque é uma coisa de acesso perceptivo mesmo, né? Que sim, como é que eu tomo consciência do meu corpo,
como é que essa consciência faz com que eu prepare o meu corpo, né? Eu vou fazer alguma coisa e eu tenho esse preparo, e esse preparo é do tempo e é da escuta do nosso tempo, que tem muito a ver com a escuta dos nossos processos internos, como o processo de conscientização corporal. Acho que é isso. Passo minha palavra. Vou pegar, então, rapidinho, só para complementar isso. Essa questão do preparo, né, para o corpo, para uma atividade específica, tá? Fui lá, fiz capoeira, pratiquei yoga, né? Tô até certo ponto, né? Com mobilidade, com força, né? Pelas práticas, mas eu utilizo isso na minha lida diária, né? Eu sei como transportar, pegar um peso, né? Da forma correta, por mais que eu tenha força, né? Então, isso vem também esse preparo para a atividade. Eu estou fortalecida por ir na academia, por fazer yoga, por fazer capoeira, mas eu sei utilizar esse preparo na hora do manejo, né? Eu sei como transportar uma tora, que nem a Juju está falando antes, né? Sei como pegar de forma correta e transportar, sei como manejar o machado, né? Da forma correta, sei como pegar um peso do chão da forma correta, utilizar então esse preparo que eu tenho do meu corpo através de outras atividades físicas, eu sei utilizar esse preparo, essa força, essa mobilidade na hora do manejo no campo, então é muito importante isso, né? Essa consciência de como fazer a atividade do campo de uma forma mais correta, né? Utilizando todo esse preparo além do manejo no campo, com outras atividades físicas, fazer, né, a atividade de forma correta, utilizando, né, as alavancas do corpo, utilizando a força que eu tenho, como me agachar de forma correta, saber também todas as outras variações de posturas para fazer tal atividade. Que é isso que a gente quer pesquisar e trazer dentro do projeto Corpo e Floresta, né? Trazer essas variações de postura, trazer a forma correta de fazer tal manejo, como carregar, como utilizar o carrinho de mão, sabe? Sem estressar determinadas cadeias musculares, sem se forçar demais e mantendo, preservando, né? Preservando o corpo, né? Preservando a nossa forma, nossa vitalidade, né? A energia do corpo. Enfim, passo a palavra. Clarissa, você quer fazer sua pergunta? Sim. Eu queria compartilhar que quando eu vivia na cidade, né, tinha uma vida urbana e me mudei para o sítio. E aí, nas primeiras vezes, assim, que eu comecei na lida, primeiro que eu caía muito. Eu caía... Aqui é lomba e tem muita pedra, né, é super inclinado. Então, eu caía direto, assim. Então, eu tive que aprender a caminhar, né, porque eu caminhava na cidade, onde era calçada, né. E uma questão que eu coloquei ali, e aí eu obviamente me machuquei o ombro num primeiro dia de super lida, assim, de horta, e aí inflamação, papapá, fisioterapia, e aí eu pensei, bom, eu preciso educar o meu corpo para isso que eu tô fazendo, e aí eu entendi que eu precisava fazer musculação mesmo, sabe? Que eu precisava ativar minha musculatura para um trabalho que eu absolutamente desconhecia, né? Que era lida no campo, como tu chamou, né? A vida rural. Mas o que eu queria perguntar para vocês é que como vocês nas experiências que vocês têm, assim, essa questão do trabalho coletivo, né? Vocês estão falando aí das experiências de sítio, né? Ou com voluntários, ou, enfim, nas experiências de mutirão, né? Como que vocês percebem essa questão das diferenças dos corpos e como que vocês trabalham isso, né? Acho que a Patrícia falou um pouco também,
dessa questão não só, né, de homens e mulheres, né, mas quando tu vai fazer uma mesma atividade, né, cada corpo é um corpo. Então, se vocês têm essa pesquisa, como que vocês têm agido, né, nos trabalhos de agrofloresta com os diferentes corpos que aparecem, né? Porque eu acho isso bem desafiador, assim, nas experiências coletivas aqui do sítio, né? Queria ouvir um pouco de vocês. Obrigada. Posso pegar a palavra? Eu acho que aí a pergunta está mais para essa questão, né, de como organizar o trabalho coletivo, né? Considerando os diferentes corpos. Eu sinto que a gente, né, precisa respeitar, né, as limitações e as capacidades de cada pessoa. E para isso a gente consegue identificar dentro do trabalho que se tem dentro daquele dia qual é a melhor função para cada uma das pessoas, né? Eu acho que é a partir do respeito que a gente consegue identificar isso. E, lógico, da comunicação, né? Que a pessoa possa comunicar quais são os seus limites e também saber identificar. Daí entra na questão da Sandra e da Cacá, como identificar esses limites antes dele ser um problema, né? Então, acho que é meio uma via de mão dupla, né? É tanto a outra pessoa falar, quanto a gente também respeitar e poder conseguir, né, dividir as tarefas de acordo com as capacidades e limitações de cada pessoa, né? Quer falar? Vou aproveitar, então. Acho que essa pergunta seria muito interessante de compartilhar com as outras mulheres que estão aqui também, ouvi-las, né? Eu, na minha trajetória, eu ainda tenho pouca experiência de mutirão, né? Eu fiz três voluntariados. Fiz na Arca Verde também um voluntariado. Mas aí a pergunta que fica para mim é como é que funciona também essa relação com o corpo, com fazer alguma prática de conscientização corporal, né? Durante um mutirão, em que momento do mutirão, se antes, se quando termina, se no meio. Eu vejo que às vezes tem, tipo, vamos fazer um círculo e todo mundo vai fazer massagem, vai fazer uma percussão, né? Como é que se pensa isso dentro do mutirão? Acho que fica essa questão, assim, né? O quanto mais essa relação com o corpo pode estar mais presente nesses momentos de trabalho compartilhado. Faço minha palavra. Só para complementar, também tive pouca vivência em mutirão e eu não sei, até vou botar na fogueira e na roda. Como que é o processo, por exemplo, quando às vezes que eu participei, ninguém nunca me perguntou nada, né? Se eu tinha algum problema, tipo, quando eu cheguei no campo, tem algum problema, né? De lombar, tem algum problema de cervical, não sei se é possível fazer uma espécie de entrevista, porque como é que tu vai lidar com os corpos se tu não conhece, né? Eu não sei, não tem como lidar se tu não tem conhecimento dos corpos que estão ali para trabalhar. Então, talvez possa rolar uma espécie de quando a pessoa chega para o mutirão, haver perguntas, ou a pessoa já se inscreve dizendo, olha, eu quero participar do mutirão, mas eu tenho problema de lombar, não posso ficar agachada, muito tempo agachada, problema de quadril, né? Então, acho que esse tipo de coisa talvez possa ser necessário, ter uma prudência, né? Um cuidado, até para ti depois a pessoa tá lá e tu perder essa pessoa, esse voluntário, porque começou a entrar num processo inflamatório, sentiu dor e não consegue mais ajudar, né? Então, talvez sejam coisas a serem pensadas aí dentro desses mutirões, inclusive essa questão de ter também uma atividade antes, nem que seja só dois momentos, mas a gente vai trabalhar no projeto para que sejam mais momentos durante a jornada de trabalho, com pausas, nem que seja tipo 5 minutos para dar uma descansada, o músculo poder relaxar um pouquinho. É tudo levantamentos de dados que a gente quer fazer dentro do projeto, né? Isso que é importante que vocês respondam
o formulário, nos tragam questões, a gente possa avaliar e trabalhar todas juntas. Né? Passa a palavra. Vou pegar. Assim, eu já tive várias experiências de mutirão, como voluntariado, como trabalhando, como na terra onde eu faço um projeto pequeno, em projetos que tem agrofloresta e bioconstrução junto. E assim, muitas vezes, quando é um curso e o dono do sítio, ou que está promovendo o curso, chama as pessoas, tem um formulário e tem uma pergunta se a pessoa tem alguma restrição alimentar e algum diagnóstico, alguma coisa específica que queira colocar. Mas também eu sinto que é muito da responsabilidade, da autorresponsabilidade da pessoa, que aí vem junto com aquilo que a Patrícia colocou antes, uma coisa um pouco que dá no ego, assim, de não querer ultrapassar o seu limite para ser produtivo ou para superar alguma autoexpectativa, não sei, né? Principalmente quando a pessoa não está acostumada a fazer as coisas e chega num lugar e quer fazer tudo, subir na árvore mais alta, sabe? Fazer várias coisas porque está conhecendo esse jeito de se manifestar, assim, né? Nos mutirões. Mas quando é mutirão de trabalho, onde a pessoa que está chamando para o mutirão vive disso e está na lida porque trabalha, porque o seu sustento é fazer a feira, ou aquela é uma rotina do sítio que é independente de ser uma experiência de voluntariado, aí é diferente, porque é outra questão, né? Então, acho que a gente tem duas coisas aqui. Uma coisa são experiências de pessoas que estão fazendo voluntariado para conhecer ou para aprender, para passar um tempo e depois vão embora e não tem aquela vida de agrofloresta. E tem a outra questão que são as mulheres que trabalham sempre com isso, que é rotina, que é dia a dia, que independente de ter gente para ajudar ou não, tem que acordar às 5 da manhã e fazer, e ainda preparar cestas para entregar. Não tem, assim, não é que não tenha a opção, né? A gente está aqui colocando que tem como ter a escolha de fazer pausas e de se cuidar. Mas eu acho que esse projeto tem esses olhares, assim, para a gente colocar por isso que é muito bom conversar e ouvir tudo, né? Ouvir todos os relatos para chegar para todas as situações. Mas sim, eu já participei de mutirões onde tem essa preocupação, inclusive num que foi esse de agrofloresta e bioconstrução juntos, que foi lá no Apoa Gamarra, lá na Nath. Os professores, eles davam uma olhada, assim, na hora, por exemplo, de subir para fazer o telhado verde, vai primeiro quem é menorzinho, quem é mais forte e mais alto vai alcançar os baldes de barro. Ele tinha essa visão para dar uma coordenada junto com o tipo físico mesmo da pessoa. E aí tem mais espoleta, que tem mais um vigor, assim, para subir mais alto num lugar, tem isso, né? Mutirão, eu acho que é uma coisa muito linda de trabalhar isso. A diversidade dos corpos, a soma das habilidades, para ninguém se massacrar e para cada um exercer aquilo que tem de melhor. É uma ótima oportunidade, né? E mulheres, a gente está no final aqui do nosso tempo. Queria propor a Dinha puxar um centramento aí para nós, um alongamento ou uma respiração, e depois, para finalizar, vamos passar um vídeo da Carla muito lindo. Pode ser? Passo para você, Sandra Cover. Bom, tem sido a gente fazer uns movimentos bem envolvem pescoço, tórax aqui, tronco, né, na verdade, e alguma coisa que trabalhe um pouco de equilíbrio. Sei que eu tinha separado já para falar, né, dentro do manejo, mas enfim, se alguém tiver dificuldade do que a gente vai fazer, de erguer o braço, sei que às vezes é
pela Nath, que estava fazendo aula comigo, às vezes também tem pessoas que estão com algum problema de ombro e tal, não consegue erguer o braço para cima. Mantém o braço, até o que a gente vai fazer, ou mantém as mãos na cintura, ou eleva no máximo até a altura do ombro, se tiver essa dificuldade e estiver com dor nos ombros. Então, a gente pode começar com as pernas na largura dos ombros, mãos na cintura, olhar à frente. Por um instante só, feche seus olhos, levanta os dedos dos pés. Sente o enraizamento, sente a parte da sola dos pés que toca o chão. Solta a ponta dos seus dedos. Sente seus joelhos, seus tornozelos, pernas, joelhos, coxas, quadril, pelve. Sente seu eixo, percebe seu abdômen, ele é a região da lombar, peito, região das costas, pescoço, ombros, as mãos, antebraços, braços. Toma uma respiração longa e profunda, alonga a coluna, como se tivesse um fio puxando lá no topo da cabeça, por cima. Expira, abre os olhos. Inspira, faz uma rotação no pescoço, olhando por cima do ombro esquerdo. Expira no centro. Inspira, olha lá por cima do ombro direito. Expira no centro. Inspira, olha lá para o alto. Expira no centro. Inspira, queixo no peito. Inspira no centro. Dá para repetir esse movimento várias vezes, mas eu vou fazer breve os movimentos. Sobrepõe a mão esquerda sobre a direita, os polegares se abrem para a lateral, olha para as mãos lá embaixo. Inspira, elevando os braços alongados à frente. Olha para as mãos lá no alto. Olhando para a mão esquerda, abre os braços na lateral. Palmas das mãos voltadas para cima. Agora a mão direita sobrepõe a esquerda, olha para as mãos lá embaixo. Inspira, eleva os braços alongados. Olha para as mãos no alto. Acompanhe o olhar, a mão direita, abre os braços na lateral, palmas voltadas para cima. Agora a gente vai inspirar, elevando os braços à frente, mão esquerda sobre a direita. Quando as mãos estiverem lá em cima, abre os braços em V, fica na ponta dos pés, olha para o alto. Relaxa os ombros. Sobrepõe a mão direita sobre a esquerda. Expira, descendo os braços alongados à frente. Solta os calcanhares no chão, olha para as mãos lá embaixo. Inspira, levando os braços alongados, vai ficando na ponta dos pés. Olha para as mãos lá no alto, abre os braços em V. Relaxa os ombros. Sobrepõe a mão esquerda sobre a direita. Expira, descendo os braços alongados à frente. Solta os calcanhares no chão, olha à frente. Inspira. Eleva os braços alongados à frente. Abre os braços, olha para o alto. Expira, traz os braços à frente. Empurra para baixo. Inspira, eleva os braços. Abre peito, olha para o alto. Expira, fechando os braços, trazendo os braços à frente. Empurra para baixo. Inspira. Segura a lua, como se você estivesse segurando a lua aqui entre as suas mãos. Expira, flexiona a perna direita. Inclina o tronco para a esquerda. Olha lá para o lateral esquerdo. Inspira, centro. Expira, flexiona a perna direita. Olha lá para a lateral. Inclina o tronco para a direita. Flexiona para a esquerda e inclina o tronco para a direita. Inspira, centro. Expira, flexiona a perna direita. Inclina o tronco à esquerda. Olha lá para a lateral. Inspira, centro. Expira, flexiona a perna esquerda. Inclina o tronco lá para a direita. Olha para a lateral. Inspira, centro. Expira, solta os braços. Mãozinha em punho na cintura. Inspira, eleva o joelho esquerdo. Mão direita vai empurrar o teto. Mão esquerda empurra o chão.
Olha para o alto, alonga a coluna. Expira, solta, pé esquerdo no chão, mãos em punho na cintura. Inspira, eleva o joelho direito, empurra o teto com a mão esquerda, empurra o chão com a mão direita, olha para o alto. Alonga, relaxa ombros. Solta, pé direito no chão, traz as mãos em punho na cintura. Solta os braços na lateral do corpo. Fecha os olhos um pouquinho. Sente o fluxo da sua respiração. Sente os batimentos do seu coração. Percebe o eixo do seu corpo. Percebe a energia circulando. Percebe o quanto esses breves movimentos, esses poucos movimentos já soltaram um pouco do seu corpo. Fluindo, deixando fluir a energia. O prana, circulando. O sangue para todo o organismo. Percebe seus ombros se estão relaxados. Percebe sua postura, se sua coluna está alongada. Percebe desde o topo da sua cabeça, os músculos da face, como suas pálpebras estão fechando seus olhos, se está apertando. Se está apertando, deixa as pálpebras fecharem levemente. Solta sua mandíbula. Relaxa sua língua. Percebe seu pescoço, se ele está projetado para frente, encaixa. Ele na extensão da coluna. Percebe seus ombros, se estão caídos para frente, abre o peito. Percebe sua respiração, se ela está ofegante, curta, se ela está lenta ou profunda. Percebe seus braços, suas mãos, seu tronco, sua pelve, as pernas, joelhos, até chegar lá na sola do pé. Percebendo todo o eixo do seu corpo. Toma uma respiração lenta, longa e profunda. E ao soltar o ar, vai abrindo os olhos devagar. Mãos abertas, mão esquerda aberta, mão fechada em punho, saudação. Namastê, gratidão, gente, pela oportunidade de estar aqui, gratidão pela presença, por estar aqui com vocês e estar participando desse projeto. Espero que em breve, né, a gente já traga muito retorno aí para vocês e vamos cuidar, né, da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa energia. Gratidão. Ai, que delícia! Agradecendo muito em nome de todas as mulheres. Algumas que não puderam vir mandaram também agradecer e sabendo que vão poder ver a gravação. E alguém quer colocar mais alguma coisa? Ou posso passar o vídeo da Cacá? Então, gente, a Juju colocou aqui. Quem quiser fazer contato com a Dinha pode anotar ali o fone e o Insta. Eu vou. Cacá, já te agradeço também, em nome da Rama e de todas as mulheres e dos nossos corpíteos, mentes, espíritos, vitalidades. Que seja muito próspero esse projeto, e porque ele é em nome de uma coisa muito linda, né? Longevidade, força feminina atuando para que a gente possa seguir nesse caminho de regeneração por muitos e muitos anos, com a nossa energia recarregada. Agora, então, vamos ver como que eu faço aqui. Vocês vão me dizer se vai dar certo. Aumenta um pouquinho, Nath. Aí. Ah, tá perfeito.
Ai, que linda! Então, quero agradecer muito a participação aqui. E esse vídeo eu fiz na quarentena, né? Onde eu estava na minha casa, com o que eu tinha, enquanto eu não podia fazer. Eu só queria pontuar também com o compartilhamento desse vídeo um pouco disso que a gente estava falando, que eu também quis trazer um pouco, que é a relação com a percepção, esse tempo que a gente dá para a gente mesmo, que às vezes é difícil, né, em meio a tudo. E eu não sei como é que dar-se tempo, o que é dar-se tempo, é para cada uma de nós, nos nossos diferentes contextos, né? Para mim ainda é muito novo, tá imbuída, experimentando, conhecendo a agrofloresta. Então, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer vários grupos de mulheres que têm contextos sociais, econômicos, culturais diferentes do meu, por exemplo, em outras situações. Então, eu fico imaginando o quanto é rico esses compartilhamentos, né? Para saber como é que é esse acesso perceptivo do corpo para cada uma e como é que é essas coisas que a gente já levantou aqui hoje, né? O preparo corporal, a relação de produtividade, da demanda do fazer e do contato consigo mesmo. Então, super agradeço por essa iniciativa e pelo convite também. Vou aproveitar só para deixar meu beijo, que já está acabando aí nosso horário. Gratidão a todas, foi maravilhoso esse encontro, muito especial e muito importante também. Grata, gente. Lindo, maravilhoso, parabéns. Parabéns para as duas, pelos trabalhos muito importantes. E beijos para todas.